Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Muito bem, muito bem, muito bem. Você está no canal Exposição Bíblica. Dê um like aí no vídeo, meu querido, minha querida. Ative o sino, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer ter você aqui no nosso canal. Para você que não conhece um pouco da nossa história, nós somos um pouco mais do que um canal de YouTube. E o nosso canal é um canal que eu digo que é um canal diferenciado, porque nós não ficamos captando vídeos de pregadores para montar um canal. Aqui é um canal com conteúdo próprio, com conteúdo produzido por uma equipe. E por trás de tudo isso tem um projeto muito grande. Em 2012, a Exposição Bíblica foi lançado e o Exposição Bíblica lançou outros projetos, como a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, Centro de Pós Rousseau Shedd e o EAD da FTRB. Por último, nós temos esse filhotinho aqui, Academia do Expositor, do expositor.com.br. Tem cursos individuais de treinamento de pregadores com Rousseau Shedd, Thomas Eskol, Gilton Moraes, Emister Maia, Emílio Garofalo, Michel Augusto, Luciano Paes Landim e em breve com outros convidados que nós estamos trazendo. Estamos nessa série sobre Jay Adams. Agora nós vamos falar sobre a parte 8, o vídeo 8 dessa série sobre Jay Adams, uma homenagem ao Jay Adams, ok? Aconselhamento e pregação, justamente. É muito importante estar tendo esses insights do Jay Adams. A gente sabe que na questão da teologia do aconselhamento bíblico, muitos não concordam com ele em alguns aspectos, embora tenham estudado pouco sobre o Jay Adams, então o Jay Adams às vezes ele é mal compreendido, mas assim, é claro que nós precisamos sempre entender um referencial a partir do que ele escreve, não somente a partir do que o outro diz, às vezes por puro preconceito. Então, na história da teologia, nós precisamos aprender a costurar, a identificar na história da teologia os benefícios, as contribuições dos teólogos. Assim como eu fiz uma série sobre a pregação em Karl Barth, embora não seja um teólogo barthiano, mas eu achei interessante. O Karl Barth ofereceu vários insights importantes para a história da pregação. Vídeo 8 falando sobre o aconselhamento e a pregação. Bom, o ministério do aconselhamento é algo que deve ser encarado pelo povo de Deus da seguinte forma: a pregação é um dos meios de aconselhamento, o principal meio de aconselhamento. Então, quando o povo de Deus coloca em prática, se disciplina dia após dia, de acordo com a explicação e aplicação exigida na pregação, eles já estão vivendo no processo de aconselhamento. Claro que são duas dimensões distintas, pregação e aconselhamento, mas uma está conectada à outra, uma está dirigida pela outra, são interdependentes. Bom, essas duas coisas, pregação e aconselhamento, estão relacionadas. E esse relacionamento não é em relação somente ao conteúdo, mas aos princípios e práticas comuns que estão ligadas a ambos, quando essas duas coisas ficam interligadas. Bom, eu prego o evangelho, exponho o texto, aplico o texto, esse já é o principal meio de aconselhamento. A gente chamaria isso também de uma certa disciplina preventiva para o povo de Deus. Mas no processo da igreja, do corpo de Cristo, nós precisamos saber que o aconselhamento
ele revela problemas nas pessoas que todos os pregadores, os bons pregadores, os precavidos pregadores precisam conhecer. Né? Porque, embora todo o conselho de Deus, descrito em toda a Escritura, cumpra o seu propósito de edificar o corpo de Cristo para uma vida individual e coletivamente no quesito congregação, há algumas barreiras que as pessoas vivem no dia a dia que nós precisamos descobrir, até mesmo para quando aplicarmos o sermão, seja em qual perícope ou porção ou seção de texto que seja, há problemas gerais no corpo de Cristo que precisam ser tocados. Então, uma perícope tem uma ideia central. Essa ideia central está conectada ao propósito geral do livro bíblico que está inserido naquela perícope. Mas, como o propósito geral do sermão é a edificação do povo de Cristo, tanto do ponto de vista individual como congregacional, existem barreiras que devem sempre ser tocadas, né? Sempre nós devemos estar atentos, porque senão a gente corre o risco com essa falta de conexão do aconselhamento com a pregação, a gente corre o risco de falar uma verdade bíblica, mas sem conexão. Essa verdade bíblica precisa ter conexão, tá ok? Então, para alcançar o propósito da pregação, que é a edificação do corpo de Cristo, para que Deus seja glorificado, nós precisamos compreender. Nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos negligenciar o que as pessoas estão vivendo. Né? Nós precisamos ser mais intencionais, não fugir do texto em momento algum, mas não fugir também da realidade do ouvinte. Então, como é que eu vou conhecer a realidade do ouvinte? É não ignorando a outra metade do ministério da palavra, que é o aconselhamento. Então, o púlpito é o principal ponto, é o ponto áureo, mas o pós-púlpito existe aí uma outra metade que completa o ministério da palavra. Muitos pregadores correm o risco de tropeçarem por anos, é o que diz o Jay Adams, porque eles tentam em vão aperfeiçoar a sua pregação usando simplesmente técnicas, livros. Isso é importante? Continue usando os manuais de homilética, mas não se esqueça que a outra metade do ministério da palavra é o conhecimento que se dá do povo de Deus. Às vezes os resultados são mínimos porque nós não conseguimos ser tão intencionais no pastorado, na vida do povo de Deus. Nós precisamos compreender o que eles vivem, o contexto de suas histórias, quais são as suas lutas constantes. Há um campo de batalha e há barreiras, há obstáculos que devem ser trabalhados constantemente na pregação. O povo de Deus precisa ser edificado. E a edificação não vem de outra forma se não for pelo texto bíblico no poder do Espírito, para que nos tornemos a imagem de Cristo. Mas precisamos entender que a outra parte do ministério, o aconselhamento, cria uma interdependência com a pregação para que você descubra até mesmo os ídolos que fazem parte do subterrâneo religioso do povo de Cristo que você está pastoreando. Isso vai te ajudar muito no processo da pregação, tá ok? No processo de aplicar, de fazer a hermenêutica, de interpretar o texto para os dias atuais. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre algumas barreiras e obstáculos para a comunicação do Evangelho, tá ok? Te espero lá. Um abraço, tchau, tchau.